Uma operação da Polícia Civil deflagrada na manhã de hoje resultou na prisão de mais de 40 pessoas. A operação era para cumprir mandados de prisão, mas 12 pessoas também foram presas em flagrante. Os 41 presos foram apresentados na manhã desta sexta-feira na sede da Delegacia Geral de Polícia Civil. Todos são acusados por crimes graves. Alguns cometeram latrocínio e homicídio, outros são acusados de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Tem suspeito que responde por mais de um crime. As prisões são resultados de uma operação que envolveu 132 policiais civis distribuídos em 30 distritos integrados de polícia. Essas pessoas que estão sendo retiradas de circulação nesse momento são pessoas altamente nocivas, ou seja, se trata de pessoas que cometeram crimes bárbaros, ou seja, homicídios, tráfico de drogas, estupros, enfim, vários crimes que realmente deixam a sociedade incomodada e perturbam muito a sociedade. A operação foi deflagrada depois que a Justiça expediu pelo menos 60 mandados de busca e apreensão que resultaram na prisão em flagrante de mais 12 pessoas por tráfico de drogas, roubo majorado e porte ilegal de arma de fogo. Isso faz parte de um esforço do sistema de segurança pública para diminuir aquela microcriminalidade, ou seja, aquele tipo de crime que afeta diretamente o cidadão nas paradas de ônibus, nas saídas de escolas, dos shoppings, dos seus locais de trabalho e principalmente no transporte coletivo. Durante a operação, a polícia conseguiu resgatar ainda 2 foragidos do sistema prisional. E a Polícia Federal deflagrou hoje a Operação Porta dos Fundos para apurar um esquema de fraude no concurso para analista e técnico do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, que compreende os estados do Amazonas e Roraima. O certame foi realizado no início do ano e as investigações iniciaram em abril de 2017. Além dos integrantes da organização criminosa, 5 candidatos supostamente beneficiados pelo esquema foram identificados pela polícia. Hoje foram cumpridos 6 mandados de busca e apreensão e 6 mandados de condução coercitiva nos estados do Amazonas, Roraima e Alagoas. Os investigados respondem pelos crimes de constituição de organização criminosa, associação criminosa e fraude em certame de interesse público. A 58ª Promotoria de Justiça de Defesa dos Direitos Humanos à Saúde Pública abriu uma série de inquéritos para apurar denúncias de descaso em vários hospitais da capital. Os inquéritos que tramitam na Promotoria de Justiça Especializada na Defesa dos Direitos Humanos à Saúde Pública têm uma série de denúncias que expõem parte do descaso e mau atendimento à população em hospitais do estado. Um dos problemas é a fila de cirurgias ortopédicas. De acordo com o Ministério Público do Amazonas, além de uma solução para agilizar a prestação do serviço, é preciso também garantir a transparência e respeito ao andamento da fila de atendimento. Um número que chega é de 1.700 pessoas na espera. Esse atendimento já começou a ser feito, mas em passos muito lentos. E o que nos preocupa muito é a falta de critérios para atender o paciente. Então, o Ministério Público requisitou que o Hospital Adriano Jorge fixasse os critérios de prioridade nesse atendimento. O hospital nos apresentou, mas ainda não implantou e está se negando a fazer a implantação. E isso é uma questão muito séria que o Ministério Público está tratando nesse momento, porque nós entendemos que o paciente ele precisa sim ter conhecimento dos dados, o médico precisa sim ter critérios de priorização para atender os pacientes que estão nessa fila desde 2014. Ainda segundo a promotora, as denúncias afetam adultos e crianças, incluindo os pacientes mais graves. A investigação apura, inclusive, um dado preocupante sobre mortes de pacientes infantis por infecção hospitalar. Nós estamos investigando determinados hospitais, inclusive pedindo que as comissões de controle de infecção hospitalar, que cada unidade tem, que elas comecem efetivamente a fazer um trabalho com mais afinco para coibir que essas infecções elas se proliferem nas unidades. E aí nós temos o caso dos recém-nascidos, que ao nascer, a vulnerabilidade da condição física estão expostos a isso
e que retarda o atendimento desses cardiopatas no Francisca Mendes. O atendimento emergencial de pacientes pediátricos cardiopatas precisa ser reformulado. A fila de recém-nascidos cardiopatas, inicialmente era uma fila de 17 crianças, mas que não andava em razão de complicadores, inclusive clínicos, pelo longo tempo que essas crianças permaneciam dentro dos hospitais. Ao lado dessa fila, nós temos uma fila de 150 crianças, e aí já no nível pediátrico, crianças que estão em casa, que precisam de procedimentos cirúrgicos e que o hospital não consegue atender toda essa demanda em razão de faltar equipamentos e faltar profissionais. Outra denúncia é que existem atualmente 6.000 pessoas esperando por atendimento urológico. A fila é de 6.000 pacientes para serem agendados em consulta urológica no estado do Amazonas. Isso é um dado que está dentro do sistema de regulação, então é um dado oficial. E o Ministério Público já tentou, já fez movimentos junto com a Suzam para que fosse feito uma intensificação desse atendimento, mas até agora nós não conseguimos despontar esse trabalho. E uma canoísta britânica de 43 anos está desaparecida no Rio Solimões há pelo menos 2 dias. As informações são da Marinha do Brasil, por meio do 9º Distrito Naval, que solicitou apoio do Corpo de Bombeiros do Amazonas nesta sexta-feira para auxiliar nas buscas com mergulhadores. A Marinha do Brasil foi informada por uma empresa informando que o localizador de emergência da canoísta foi acionado. A britânica, que não teve o nome revelado, fazia uma expedição pelo rio Amazonas e o último sinal teria vindo da região do município de Codajás, no Rio Solimões. Um helicóptero da Marinha também está sendo usado nas buscas. Foi lançada oficialmente na manhã de hoje a União dos Vereadores do Estado do Amazonas. A fundação tem o objetivo de fortalecer o poder legislativo no Estado. A solenidade realizada na Câmara Municipal de Manaus reuniu vereadores, deputados e representantes de outras entidades, como o arcebispo metropolitano de Manaus, Dom Sérgio Castriani, e o defensor público Carlos Almeida Filho. O objetivo da fundação é unir os 708 vereadores do Amazonas para fortalecer o poder legislativo. Uma associação de vereadores se consolida e vai ser a entidade representativa dos mais de 700 vereadores existentes no estado do Amazonas. Nós queremos dar o suporte necessário para que esses parlamentares possam atuar da melhor forma. A união também servirá como suporte aos vereadores do interior do estado. Nós sabemos muito das dificuldades que esses vereadores encontram para poderem desempenhar o seu mandato e a UVEAM terá uma equipe técnica preparada, uma equipe jurídica para dar o suporte necessário para os vereadores que precisam confeccionar os seus projetos de lei. Criada em março deste ano, a União dos Vereadores do Amazonas possui hoje 50 municípios e uma média de 450 vereadores associados. Amanhã é o dia D da campanha nacional de multivacinação para atender crianças e adolescentes de até 15 anos de idade. Vão ser ofertadas 16 tipos de vacinas que previnem contra 17 doenças, entre elas a vacina contra o HPV, que previne também contra o câncer de colo uterino. A Secretaria Municipal de Saúde vai disponibilizar 3.000 servidores para atender o público nas 182 unidades básicas de saúde espalhadas pela capital, de 8 da manhã até o meio-dia. O slogan da campanha é "Todo mundo unido fica mais protegido". Amanhã é o dia D com grande mobilização, mas a vacinação segue até o dia 22 de setembro. E vamos conferir agora a previsão do tempo para este sábado em Manaus e em alguns municípios do interior do estado. Em Manaus, a previsão é de tempo nublado a parcialmente nublado. As temperaturas variam entre 26 e 36 graus. A mesma previsão para Urucurituba, onde as temperaturas variam de 23 a 36 graus. Em Envira, a previsão é de tempo nublado a encoberto com pancadas de chuva.
mínima de 23 e a máxima de 34 graus. E em Itapiranga, a previsão é de tempo nublado a parcialmente nublado, mínima de 23 e a máxima de 36 graus. O Amazonas é o 6º estado do país que mais produz ovos de galinha. E de olho em melhorar ainda mais o posicionamento no mercado nacional, empresários se reuniram hoje para tomar uma medida conjunta e tentar baixar os custos de produção, que ainda são altos. Em discussão, o resultado de um levantamento sobre o custo na produção de ovos no Amazonas. Avicultores e representantes dos produtores estão debruçados sobre o projeto Campo Futuro, que pretende deixar o Amazonas nas primeiras posições do ranking nacional da produção de ovos de galinha. Hoje, estamos na 6ª colocação. Para ver como é que vai ficar a saúde dos granjeiros do estado do Amazonas, se tem condições, se nós precisamos da ajuda do governo para sobreviver ou não. Estamos fazendo todos os custos de produção e custo dos ovos. Um dos custos que mais afeta os avicultores é o uso do milho, que vem de fora do estado. A avicultura importa muito milho, principalmente do centro-oeste do Brasil. E aí o custo de logística para trazer esse milho até o Amazonas é um custo de grande impacto. Esse empresário fala da necessidade de fazer esse levantamento. Sua granja, por exemplo, consegue produzir 630 mil ovos por dia. O estado do Amazonas hoje é um importante polo no cenário nacional, na produção de ovos. Hoje ele consegue ser autossuficiente, ele consegue abastecer todo o estado só com os produtores locais, principalmente porque nos últimos anos o estado investiu muito em tecnologia, fazendo com que hoje os nossos produtos cheguem ao consumidor um produto de qualidade. Para o presidente da Federação de Agricultura e Pecuária do Amazonas, o resultado desse levantamento é importante, não só para o segmento, como para a economia do estado. Nos aspectos administrativos, financeiros e principalmente de redução do custo de produção da atividade aqui no nosso estado. O Aeroporto Internacional Eduardo Gomes passou a contar a partir deste mês de setembro com espaços diversos de divulgação publicitária. A empresa que venceu a licitação da Infraero vai ter exclusividade na gestão desse serviço por 10 anos. As publicidades e propagandas estão por toda a parte no Aeroporto Internacional de Manaus. Os anúncios vão de pizza a marcas de perfume, logo na entrada do saguão. Difícil não chamar a atenção do público. Diversificação de produtos, isso aí a gente percebe. Nesse outro salão do aeroporto, o que ganha destaque é uma exposição de carros e motos de luxo. Esse comerciante diz que é a primeira vez que ele vê uma amostra com veículos que são um sonho de consumo em um saguão de um aeroporto. Interessante. Expõe bem a marca, né? As pessoas que não conhecem podem ter acesso pelo fato de ser importado, então é interessante. Já neste painel, um dos produtos divulgados também consegue conquistar a todos, o celular. E os aparelhos estão cada vez mais aprimorados e com funções atraentes. A divulgação chamou a atenção desse estudante. Melhora a visibilidade, chama a atenção das pessoas e dá um enfoque maior, né? É apenas o início do reforço nos serviços de publicidade no aeroporto em 2017. Grupo de renome nacional, especialista em mídia out of home, passou a ser este mês responsável pela comercialização exclusiva de 100% das mídias aeroportuárias nos terminais de Manaus, no Amazonas, e de Belém, no Pará. O plano diretor novo ele é bem versátil, bem completo e tem espaço para todo mundo. A gente tem possibilidades de mídia para todos os bolsos, para todas as ideias, para todas as necessidades. O grupo é pioneiro em mídia aeroportuária com cerca de 35 anos de atuação. Poderão ser trabalhados diversos tipos de campanhas. Hoje a gente tem um painel aqui do que a gente chama de visual, que é uma mídia digital, onde a partir do momento que o passageiro está saindo, já está sendo impactado por esse tipo de mídia. Teremos outros tipos de mídia, como os painéis backlight, também vamos trabalhar ações promocionais, ação de interatividade dentro do aeroporto.
O Aeroporto Internacional de Manaus, Eduardo Gomes, da rede Infraero, recebe anualmente 2,6 milhões de passageiros, o que corresponde a 27% de todo o tráfego dos terminais da região norte. Fazer com que a gente possa mostrar as oportunidades de negócio que nós temos aqui no nosso terminal, para que nós possamos fomentar então e desenvolver aqui a região do Amazonas, aqui em especial Manaus. A parte externa do aeroporto também deve ser revitalizada em relação à mídia. Veja a seguir, Prefeitura de Manaus inaugura mais um abrigo para dar apoio a moradores de rua na zona sul de Manaus. Band Cidade volta em instantes. Preparados para o frio? Vamos virar, vai ser ótimo. Tire o casaco do armário e embarque para a Noruega. As duas coisas marcantes na Noruega: frio e morango. Hoje, logo após o Pânico na Band, o mundo segundo os brasileiros. Na Festa dos Preços Baixos tem todo tipo de oferta e um só de preço. Baixo, bem baixo. Sábado e domingo, TV 48 Samsung LED Smart 2190, TV 32 Samsung Smart 1090, smartphone Samsung Galaxy J1 Mini 359, Samsung J2 Prime TV 599, Samsung J5 4G Metal 699, Split Vogue Ar Frio 12.000 BTUs 999. Festa dos Preços Baixos pra mim e você. TikTop 10 está com muito mais variedade para você. Tudo com muita qualidade e bom gosto. Em roupas masculinas, femininas, adulto, infantil e recém-nascido. Cama, mesa e banho, calçados e muito mais. R$10 qualquer peça. Só aqui na TikTop 10. Que está em 4 endereços esperando por você. Na Avenida Brasil, Estrada do Manoa, Grande Circular no bairro São José. E no bairro Jorge Teixeira, na Avenida Itaúba, número 31. TikTop 10, a loja onde o seu dinheiro vale muito mais. Seja bem-vindo ao Delicadeza Beleza e Estética, o espaço que faz o seu estilo. Atendimento VIP, profissionais atualizados nas tendências mundiais e todos os serviços que vão lhe deixar linda da cabeça aos pés. Agende o seu horário e fique linda. Seja Delicadeza. Steve dá de cara no Havaí com uma visão mortal do paraíso. É magnífico, mas também é uma vista assustadora. Neste domingo, às 13h15 da tarde, grandes documentários aqui na Band. Começa amanhã e vai até o dia 23 de setembro o Festival Folclórico do Amazonas. Ao longo de 8 noites, os bois bumbais e grupos folclóricos do estado vão se revezar na arena do Centro Cultural Povos da Amazônia. Orestes de Taife. Setembro é época do verão amazônico e esse ano o forte calor também vai aquecer as disputas entre os boi-bumbás de Manaus dentro do Festival Folclórico do Amazonas, que acontece a partir deste sábado aqui na arena do Centro Cultural Povos da Amazônia. Além das disputas dos boi-bumbás, também vai ter a apresentação de ciranda, quadrilha, e eu converso agora com a Yolanda Dias, que é uma das organizadoras do festival. Yolanda, vai ter quadrilha, ciranda, mas não é só isso, né? Não é só isso. São 72 grupos que vão se intercalar durante esses 8 dias de festival. O festival inicia no dia 16 e vai até o dia 22, né? E no dia 23 é realmente a apuração da grande disputa entre os bois. Agora, começa a que horas durante a noite? Bom, todas as noites começam às 19 horas, né, e vão até o horário de meia-noite. Somente aos sábados e domingos é que vai se estende um pouquinho a mais, começa às 19h30 e vai até 2 horas da manhã. Agora, esses grupos vão estar participando? Sim, nós temos uma infinidade, né? A diversidade de grupos, de associações que tem em Manaus é muito grande. Nós temos cangaços, cirandas, dança alternativa, shot. Então é realmente uma diversidade muito grande. A maior diversidade cultural que existe em todo o país está aqui no estado do Amazonas. Ok, Yolanda, aproveita então, faça um convite para quem está em casa. Sim, todos vocês que estão em casa estão convidados aqui a vir aqui conosco, participar do Festão do Povo, né, na nossa casa, onde todo mundo quer estar todos os anos, aqui no Centro Cultural Povos da Amazônia, a partir das 19 horas de
sábado até domingo, muita festa para todo mundo, pode vir. Ok, muito obrigado, Yolanda. Lembrando que cada grupo vai ter 30 minutos para se apresentar. Em média, 12 grupos se apresentam aqui na arena do Centro Cultural Povos da Amazônia. Orestes Litaif para o Band Cidade. Pessoas em situação de vulnerabilidade e que moram nas ruas vão contar a partir de hoje com um centro de apoio no bairro Petrópolis, zona sul de Manaus. No Centro Pop, como é chamado, eles vão poder tomar banho e fazer refeições gratuitas. O centro tem capacidade de atender mais de 200 pessoas por dia. Aqui, os desabrigados vão poder descansar durante o dia e até solicitar emissão de documentos. No Centro Pop, os sem-tetos podem usufruir de um espaço para convivência e descanso. Todos os dias, 3 refeições são oferecidas de graça para os moradores de rua. Nós temos que acolher essas pessoas. Aqui elas terão oportunidade de fazer higienização pessoal, tomar café da manhã, almoçar e também ter um processo de inserção na sociedade, além do fortalecimento de vínculo familiar. No novo Centro Pop, os moradores de rua vão poder fazer higiene pessoal e ainda contar com serviços de acolhimento psicossocial. O novo espaço foi construído em um terreno da Prefeitura de Manaus e a obra foi financiada pela Caixa Econômica Federal. Era um prédio velho, assim, precário, ele não era climatizado, aquele hoje é climatizado, esse aqui nosso hoje, ele pertence à Prefeitura e o atendimento é mais espaçoso, o atendimento será maior em matéria de número e melhor em matéria de qualidade. Hoje, Manaus possui 536 pessoas que estão em situação de rua. E aí vai o recado: se você conhece alguém que esteja nessas condições e queira ajudar, pode ir ao Centro Pop, que fica na Rua 1, no bairro Petrópolis, zona sul de Manaus. O Band Cidade fica por aqui, mas continua na internet, onde você pode acompanhar outras notícias nas redes sociais Facebook e Twitter da Band Amazonas. Para rever nossas reportagens, acesse o canal da Band Amazonas no site youtube.com. Você também pode enviar sugestão de reportagens para o nosso WhatsApp. O número é o 99205-1478.